Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje nós vamos iniciar o PET 2 com os conceitos relacionados aos processos de eletrização, cargas elétricas, campos elétricos e eletromagnetismo. Então vamos dar início com dois conceitos muito importantes que são os conceitos de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Inicialmente, é importante frisar que tanto a carga positiva quanto a carga negativa, elas têm exatamente o mesmo valor, que é chamado de valor elementar, que vocês vão também ver nos livros por aí como carga elementar. Esse valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tanto para positiva quanto para negativa. A diferença óbvia entre as duas é o sinal. O próton, que é a carga positiva, ele tem o valor de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o elétron, que é a carga negativa, tem um valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E é por isso que quando você tem um elemento com um próton e um elétron, ele é chamado de elemento neutro. A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons tornam esse elemento neutro. Então, a carga resultante aqui é zero porque eu tenho dois valores de 1,6 vezes 10 a menos 19 positivos e dois valores de 1,6 vezes 10 a menos 19 negativos. E quando a gente soma tudo isso, eu tenho um resultado neutro, ou seja, zero. O nêutron é uma partícula também elementar, entretanto ela não possui carga, tá? O que faz um corpo estar eletricamente carregado é a diferença entre as quantidades de prótons e elétrons. Então, quando um corpo tem mais elétrons do que prótons, ele é um corpo que é um corpo dado como negativo, tá? Então, veja que eu tenho aqui um excesso de elétrons. Excesso de elétrons em relação aos prótons. Então veja que a carga resultante aqui é negativa. Na medida em que eu acrescento os prótons, eu vou colocar aqui para ficar tudo certinho nos pares. Então veja que o resultado que eu tenho aqui é um elemento neutro, tá? Porque a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Na medida em que eu tenho excesso de um ou do outro, eu vou ter a carga resultante de acordo com aquela partícula que está em excesso, tá bom? Então veja que o resultado aqui agora é um corpo eletrizado positivamente porque ele tem excesso de prótons, tá? Esse é um conceito fundamental, gente, tá? A carga resultante, ela mostra o excesso de próton ou de elétron. Um corpo carregado positivamente tem mais prótons do que elétrons, e um corpo carregado negativamente tem mais elétrons do que prótons, tá? Isso é fundamental. Então, tudo que a gente vai estudar daqui para frente vai girar em torno desse conceito inicial, que é o conceito de carga elétrica resultante, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. Bom, mas a gente fala de carga elétrica resultante, mas como que a gente faz então para eletrizar um corpo? Não é uma coisa simples eletrizar um corpo. Deixar ele positivo ou negativo depende muito das características próprias desse material, tá? Existem materiais que você consegue facilmente retirar elétrons. Em compensação, outros materiais você tem muita dificuldade de tirar elétrons, tá? E aí a gente tem o conceito de condutores e isolantes, tá bom? Então, aqueles materiais em que eu consigo retirar elétrons de uma maneira muito, muito fácil, ou seja, eles têm uma quantidade muito grande de elétrons nas próprias propriedades do seu próprio material, eles são chamados de condutores. Basicamente, os condutores são os metais, Os metais eles têm uma quantidade muito grande de chamados elétrons livres. O que significa elétron livre, gente? Significa que eu tenho
uma quantidade muito grande de elétrons, e esses elétrons eles podem ser facilmente retirados porque a força de atração com o núcleo positivo é muito pequena. Então eu consigo retirar um elétron de um metal de maneira muito fácil. Basta ver que você consegue facilmente, raspando um pedaço de ferro, ver uns pontinhos voando, e muitos daqueles pontinhos de luz eles representam os elétrons. Então é muito fácil retirar elétron de alguns metais, tá, gente? Não são todos. Então alguns metais você consegue retirar elétrons dele muito fácil porque ele tem uma quantidade muito grande de elétrons e essas forças de atração são muito pequenas, tá? Então dos metais você consegue fazer isso de maneira muito fácil. Agora existem outros valores, outros materiais em que eu tenho uma quantidade muito grande de prótons, ou que as forças de atração que são muito maiores, e acaba sendo muito difícil de retirar um elétron desse corpo. Muito difícil quando comparado aos metais, tá, gente? Muito difícil quando comparado aos metais. Então as forças de atração acabam sendo muito fortes e acaba sendo muito difícil retirar os elétrons desse corpo aqui. Esse corpo é chamado de, esse material na verdade é chamado de isolante. Então as forças de atração elas são muito fortes e acaba sendo muito difícil de retirar um elétron de perto de um próton daqui. Ah, isso significa que é impossível tirar? De jeito nenhum, tá? Eu disse que é mais difícil. É mais difícil retirar um elétron daqui, mas não existem condutores, muito menos isolantes perfeitos. Então depende da intensidade da força que você vai aplicar nesse material para retirar esse elétron de perto desse próton aqui. Tá bom? Então é isso. Enquanto no metal, vou representar um metal aqui, você tem uma configuração parecida com essa daqui, e acaba sendo muito fácil retirar um elétron daqui porque a força de atração é muito pequena. Então você consegue retirar facilmente esse elétron daqui de perto do próton. Em compensação, no isolante você tem essa dificuldade grande de retirar esse elétron aqui. Eu estou usando a palavra dificuldade, tá, gente? Aqui é menos difícil do que aqui, mas não é impossível, tá? Por que a gente tem que falar de isolantes, né? Isolantes e condutores? Justamente porque são materiais importantes no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho uma fita isolante. Eu vou usar para encapar um fio solto na minha casa. Então você vai lá, um fio numa tomada 110, por exemplo. Se você não encostar no fio, você consegue encapar tranquilamente aquele fio usando uma fita isolante, sem tomar choque. Agora, se você pegar a mesma fita isolante, tá? E a fita isolante há uma dificuldade grande de retirar os elétrons do material para que haja uma corrente elétrica, eu vou pegar essa fita isolante e encapar um fio de 13.000 volts ali na rua, aqueles 3 que ficam mais altos lá no poste. Se você chegar perto daquele fio com uma fita isolante, você vai tomar um baita choque. Por quê? 110 volts, não vamos falar de força aqui, mas digamos que a tensão, que é medida em volt, que é a grandeza que, digamos assim, que pode medir como eu não quero usar a palavra força, porque está relacionado com força elétrica também, mas vamos usar para ficar bem didático. A força que vai atuar nesse material, que vai ser responsável por retirar esse elétron daqui. 110 volts no metal, por exemplo, o fio de cobre, é suficiente para fazer com que esse elétron ele saia de perto desse próton e exerça então ali uma corrente elétrica. 110 volts nesse material não é suficiente para retirar esse elétron. Então 110 volts é uma tensão que eu não consigo retirar elétron de uma fita isolante. Mas 13.000 volts 13.000 volts é suficiente para retirar esse elétron daqui. Então você tomaria choque encapando um fio de 13.000 volts, mas não tomaria choque encapando um fio de 110 volts. Isso é muito importante, gente, para vocês entenderem que não existe um isolante perfeito, tá? Você não pode simplesmente pelo fato de achar que o material é isolante, que ele vai te proteger de um choque elétrico. De jeito nenhum, tá? Depende muito da intensidade da tensão que vai ser aplicada naquele material, tá bom?
Então, o conceito primeiro, de carga elétrica de condutor isolante se relaciona com isso, com o fato de eu conseguir retirar elétrons de perto dos prótons daquele material, tá certo? E vejam também que cada material tem a sua própria propriedade. Então veja que uma carga elétrica positiva, eu vou botar um sensor aqui chamado sensor de campo. Veja como esse sensor se comporta, veja para onde aponta essa seta aqui. Vamos colocar ela para cá. E veja que o sensor, olha só, a seta representa a intensidade do campo elétrico, tá? E o que seria campo elétrico então, gente? Olha, veja só, veja só. Veja que o sensor ele está reconhecendo o campo elétrico sem encostar na carga, tá vendo? Não é na carga, é na região ao redor da carga. E se eu colocar um outro sensor aqui, ó, veja, eu vou colocar na mesma região aqui para vocês verem da carga negativa, veja que eles apontam de maneiras diferentes, tá? Então, o que seria o campo elétrico? Que é o último conceito que nós vamos ver hoje. O campo elétrico, gente, é uma perturbação que a carga elétrica gera no meio. Vamos dar um exemplo, por exemplo, com o cheiro. Imagina que você está numa sala escura, você está de costas para a porta, você não vê quem está entrando, e vai entrar uma pessoa ali muito cheirosa, muito cheirosa. Lembra que é uma sala escura e você não está olhando, você não consegue ver a pessoa. Você não consegue ouvir o barulho da porta, você não consegue nada. Mas uma pessoa muito cheirosa, quando ela entrar naquela sala, poucos instantes depois, você vai reconhecer que tem alguém ali. Você vai reconhecer que aquela pessoa está na sala porque você vai sentir o cheiro que ela está exalando. Então a gente pode dizer que ao redor da pessoa existe um campo de cheiro. E você não precisa ver a pessoa, você não precisa tocar a pessoa para saber que ela está ali. Tudo bem? A mesma coisa acontece com a carga elétrica. O campo elétrico, ele perturba o meio ao redor da carga, tá? Ao redor da carga. E a diferença entre o campo elétrico positivo do campo elétrico negativo é que o positivo, veja que é um campo de afastamento, ou seja, ele se afasta da carga positiva, e o campo negativo é um campo de aproximação. Veja que quanto mais próximo da carga, mais intenso é na direção da própria carga o campo elétrico. Então veja que é um campo de aproximação na carga elétrica negativa e um campo de afastamento na carga elétrica positiva. Tendo em vista que se a gente colocar uma carga próxima da outra, nós vamos ter lá um campo elétrico apontando para essa carga negativa. Vou deixar um pouco mais longe para aparecer de verdade, olha lá. Um campo elétrico, tá vendo? Apontando no sentido da carga negativa, da positiva para negativa, tá vendo? Ó, da positiva para negativa. Sempre assim, ó, tá? Sempre assim. Então, esse sensor ele mostra exatamente a intensidade desse campo. Eu vou ligar aqui um botãozinho que vai mostrar agora, olha lá, como que o campo elétrico, veja que ele é emitido pela carga positiva e recebido pela carga negativa. Estou vendo que a emissão do campo elétrico ela vem da positiva para a negativa. Essa é a interação elétrica entre duas cargas. Veja que a carga positiva e a negativa, elas não estão se tocando, mas elas percebem, ó. Tá vendo como ela perturba o meio? Tá vendo como ela faz o campo elétrico girar em torno dela? Estão vendo, ó? Isso faz com que a carga positiva saiba que a carga negativa está aqui. E aí existe uma interação entre elas que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Então veja que é o campo elétrico responsável por passar informação entre as cargas. Então a carga negativa sabe que tem uma positiva na região próxima dela por causa da interação entre os campos elétricos, tá bom? Então o campo elétrico da carga positiva interage com a carga negativa e o campo elétrico da carga negativa interage com a carga positiva. Tá certo? Então tudo isso, esses conceitos são super importantes para a gente conseguir desenvolver o restante dos nossos temas, que vão passar por força elétrica, por corrente elétrica, por tensão, energia elétrica, etc. Principal de tudo é você entender o que é uma carga positiva e uma carga negativa. Vamos recapitular, tá?
O que é um campo elétrico? Né? Um campo elétrico entre as próprias cargas, tá? Lembrar que o campo elétrico da carga positiva, ele é de afastamento e o campo elétrico da carga negativa é de aproximação. E quanto mais próximo, quanto mais próximo da carga, mais intenso é o campo elétrico, tanto da carga positiva quanto da carga negativa, tá? Isso é importante também, ó. Quanto mais próximo, mais intenso. Quanto mais próximo, mais intenso. Tá certo? Então é isso. Por hoje é só. A nossa aula sobre cargas elétricas e campo elétrico. E daqui pra frente a gente vai desenvolvendo cada vez mais profundamente esses temas relacionados às propriedades elétricas dos materiais e o próprio eletromagnetismo. Tá certo? Muito obrigado por participarem dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.